Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do HV Notes. Quem ainda não conhece o canal, a gente tem por objetivo ensinar não programadores, a pessoas que não estão nesse ramo de programação, o beabá, tá? De programação, utilizando a linguagem Python, tá? Para tornar a sua vida melhor, tornar o seu trabalho mais interessante e menos monótono. Tá? Então dá uma olhada no conteúdo, não se esquece de deixar um like, os seus comentários no vídeo, que é muito importante para mim, e também de se inscrever no canal, tá bom? Fica comigo. Hoje a gente vai falar de variáveis, tá? É um tema fundamental, mas é importante ficar bastante claro para que não haja dúvidas quando a gente realmente estiver fazendo alguma coisa mais robusta e mais estruturada, beleza? É, a gente já sabe utilizar comentários, então eu já vou colocar eles aqui. O que que são variáveis, pessoal? Variáveis são apelidos. Variáveis são apelidos, tá? Esses apelidos são sempre um nome e expressos em letras minúsculas. Beleza? Se você preferir, se ficar mais fácil de você gravar, é só você pensar que são pequenas caixas. Beleza? O que que isso quer dizer? Toda vez que eu declaro uma variável, que é o termo técnico que o pessoal utiliza, mas você pode chamar de criar aqui, a gente vai utilizar criar só para ficar mais fácil da gente se comunicar. Você vai criar um nome em letra minúscula. Por exemplo, eu quero criar uma variável com o meu nome, healer. Então, eu vou criar uma variável chamada nome e vou dizer que essa variável é igual a meu nome, healer Viana. Então, o que que aconteceu aqui? A gente criou uma pequena caixinha que a gente disse que essa caixa se chama nome. Eu poderia chamar ela de A, B, C, tá? Por exemplo, A, B, C. Mas é importante vocês entenderem que futuramente a gente vai ler esse código, ou outras pessoas vão interagir com esse código. Então, quanto mais claro e conciso você for no nome que você atribui a essa variável, mais fácil vai ficar a leitura. Então, é muito importante, tanto que a gente já viu, deixar comentários, que não são a documentação do seu projeto, do seu código, mas são instrumentos ali, artifícios que vão te auxiliar na leitura posterior, assim como criar variáveis de fácil identificação. Tá? Toda linguagem de programação tem um guia de melhores práticas. Vocês podem procurar o guia de melhores práticas de Python e possivelmente, aliás, de fato, que lá vai ter qual é a melhor forma de você declarar o variável, como que é, bom, a melhor prática de criação disso. Beleza? Então vamos lá. A gente criou a variável chamada healer Viana. Agora a gente vai criar a variável salário. Vamos dizer que é R$ 100. E vamos criar a variável chamada despesa, que é igual a R$ 50. Beleza? A pessoa ganha R$ 100. Melhor, a despesa, ao invés de ser R$ 50, ela vai ser R$ 55,90. Beleza? Então a gente criou três caixinhas, uma caixinha chamada nome, uma caixinha chamada salário, uma caixinha chamada despesa e atribuiu algum objeto a essa caixinha. Beleza? A gente atribuiu alguma coisa, não vamos chamar de objeto porque também é mais fácil entender alguma coisa. Beleza? O que que acontece? A partir do momento que você cria essa variável, você pode introduzir novas variáveis fazendo uso das variáveis pré-existentes. O que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu quero saber qual é o meu salário líquido. Salário líquido, tá? Você está vendo que está em minúsculo. Quando a gente quer utilizar duas palavras, né, para criar a variável, normalmente a gente utiliza um underline, tá? Ah, tá? Isso é bem comum. O que que a gente vai fazer? A gente vai falar que o salário líquido é igual ao meu salário menos a minha despesa. Olha só que legal. A gente, a partir dessa declaração que a gente já fez, pode utilizar ela no nosso código. E como a gente já aprendeu a sintaxe print, eu posso printar aqui para vocês verem, olha. Vou salvar, vou lá aqui no meu terminal, vou mostrar para vocês que eu já estou na pasta em que a gente está trabalhando, né? Se eu der um list, a gente vai ver esse mesmo arquivo aqui, ó, variables explained, variablesexplained.py,
E a gente vai fazer o quê? Eu quero a aplicação Python 3 e eu quero que essa aplicação rode esse código que a gente acabou de construir. 44.1, tá vendo? Eu pedi para ele printar o salário líquido, tá? Uma coisa interessante no print, tá? Nessa sintaxe aqui, você pode fazer ele de algumas formas, tá? A gente acabou não falando, mas você pode utilizar ele de formas diferentes dessa de printar uma única variável por vez. Eu posso, por exemplo, sempre colocar vírgula, tá? E utilizar outra e incluir, né, alguma coisa. Vamos lá, olha só. Eu vou printar salário, eu vou printar um nome, vou dar uma vírgula e vou printar o salário líquido. Vou salvar, vou no meu terminal, vou dar um clear, Ctrl L, não se esqueçam, e a gente vai rodar de novo. Olha só, Hiller, Viana, são as duas variáveis que eu pedi. O que que a gente pode também fazer com print, tá? Estou aproveitando a oportunidade para a gente acabar acrescentando aqui ferramentas ao que a gente já construiu ao longo desses vídeos, tá? Eu posso incluir uma string. A gente lembra que eu posso incluir uma string que não necessariamente é uma variável aqui no meio, me utilizando dessas vírgulas. Então vamos supor, eu quero dizer que o eu vou criar aqui uma string, ó. Vou abrir duas aspas duplas, tá? Então a gente sabe que aqui no meio vai entrar uma string, tá? Então vou dizer o seguinte: o total líquido do, vou colocar uma vírgula aqui no final, tá? E vou printar essas duas variáveis. Então como é que vai ficar aqui? O total líquido do, aí o nome Hiller Viana, a gente pode colocar mais uma aqui, é de, tá? E a gente printar isso aqui. Então vamos salvar e vamos printar esse output. Então, o total líquido de Hiller Viana, lembrando, é a variável que eu declarei, e salário líquido também. Os outros dois foi uma breve complementação que a gente fez aqui fazendo o uso de strings. Beleza? Pessoal, só fazendo um parênteses aqui, uma outra sintaxe que eu gosto de usar muito, tá? Que a partir do Python 3, salvo engano, foi introduzido, é o que a gente chama de f-string, tá? Não precisa se preocupar, eu só disse o nome para vocês saberem o que que é, mas na verdade é o seguinte, é, eu posso criar uma string já incluindo variáveis de maneira concisa. O que que significa isso? Vamos supor que eu queira fazer esse print aqui, mas sem utilizar essa vírgula. Tá vendo que eu estou colocando um monte de vírgula aqui segregando? Eu posso fazer ela de maneira direta. O que que eu faço? Eu posso colocar um F aqui no início dessa string, tá? Eu vou fazer aqui embaixo só para a gente ver aqui e conseguir visualizar de forma mais clara. Então eu coloquei um F minúsculo, criei uma string, beleza? Aí o que que a gente vai fazer? Vamos escrever a mesma coisa que a gente escreveu em cima. Então, o total líquido do. Agora eu tenho uma variável. Eu não posso colocar uma vírgula aqui, porque como eu estou dentro de uma string, ele não vai entender que isso é uma variável. Toda vez que eu estou dentro de uma string e eu tento utilizar o nome, né, de uma variável que eu já criei, ele não vai entender que é um nome, porque ele vai entender que é uma frase. Eu estou dentro de uma variável do tipo string. Como é que eu faço para o Python entender que eu quero utilizar aquela variável ali, sem ter que fazer uso dessa notação de vírgula, 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 tá? Com o f, com esse tipo f-string, a gente pode colocar ela entre chaves, que você vai notar que ela até ficou branca. Então ele já está entendendo que isso é a variável e não é um nome, não é uma string que você está utilizando, não é uma string que você está complementando dentro dessa frase. Então a gente pode colocar, por exemplo, o total líquido do variável nome. Aí agora a gente vai continuar, ele vai continuar como uma string, então é d. E agora a gente quer utilizar novamente a variável que a gente já criou.
Então a gente abre chaves e coloca salário líquido. Beleza? Isso aqui é exatamente isso aqui, só que sem a utilização de vírgulas. Beleza? O que que a gente pode fazer? A gente pode pegar isso aqui que a gente criou. Vamos pegar. Ô, rapaz, pegou. E botar aqui dentro desse print. Que vai ser. Eu vou até criar um outro print para a gente ver aqui, ó. Que é a mesma coisa, tá? Então vou salvar. Vou dar clear, Ctrl L e vamos rodar. Vocês estão vendo? Exatamente a mesma coisa, porém, assim, eu me sinto mais confortável utilizando esse tipo de estrutura, gente, mas fica à vontade. Quem quiser utilizar vírgula, utilize vírgula o que for melhor para você. O nome do, eu falei para falei para vocês do guia de melhores práticas, tá? Esse guia de melhores práticas é o Style Guide, tá? Chama PEP8, PEP8, tá? É, então vocês vão verificar aqui, ele foi criado em 2001, tá? E aqui nos conteúdos a gente tem basicamente tudo que você precisa saber sobre as convenções criadas no Python para que você use as melhores práticas de programação, né? E aqui ele tem, ó, método de nomes e criação de variáveis, tá? Você não precisa ler tudo, mas eventualmente quando você for avançando e começar a interagir com pessoas, é importante você criar alguns padrões, né? Para que vocês consigam interagir sem problemas, tá? Um outro ponto que eu queria destacar para vocês é o seguinte: a gente está falando de criação de variáveis e é importante entender que para o Python existe uma hierarquização de leitura desse arquivo. Então, o arquivo ele é lido de cima para baixo, tá? Então, eu nunca vou conseguir fazer uso de uma variável que eu não declarei ela antecipadamente, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu crio uma variável aqui chamada, vamos supor, índice healer e seja o total de despesa dividido pelo salário, beleza? E aí, ele está criado aqui na linha 18, né? Na linha 19. Vamos pedir para ele printar aqui, ó. Então, printa o índice de despesa. O índice Healy, desculpa. E vamos salvar aqui. Vou voltar para nossa linha de comando. Clear. E vamos tentar rodar esse arquivo. Você vai ver que ele vai printar esses dois para mim, porque ele está fazendo a leitura de cima para baixo. Então, ele leu essa variável, leu essa, leu o salário líquido, printou para mim essa informação, porque as informações existiam, printou essa informação, e no terceiro print da linha 16 ele falou, opa, não existe a variável índice healer, porque essa variável foi declarada a posteriori, ela está aqui embaixo. Como é que o que que a gente precisaria fazer para que ela fosse printada pelo arquivo? A gente deveria colocar ela acima. Então, tudo que eu for ter como output ou fazer uso em termos de variável, elas têm que ser declaradas antecipadamente. Tá? Eu vou rodar aqui para vocês verem. Show. Sem maiores problemas. Pessoal, a gente iria falar agora dos tipos de variáveis, tá? Porque cada variável tem um tipo, de um tipo específico, então cada variável tem uma classificação específica, mas eu acho que o vídeo já está um pouco extenso, tá? Então a gente vai parar por aqui e no próximo a gente já entra nesses detalhes mais específicos dos tipos de variáveis. Beleza? Te vejo no próximo vídeo, fica comigo.